Nesse tutorial nós vamos cortar a nossa calça pijama pantalona. Lembra da modelagem? Se você não viu ainda, vai lá, assiste o vídeo da modelagem da calça pijama, uma calça com elástico confortável. E tem umas adaptações que a gente pode fazer, vou fazer até umas aqui agora no corte, mas na aula da modelagem você tem ali o passo a passo de como tirar as suas medidas, como modelar essa calça nas suas medidas para que ela vista bem. Então vamos lá para o passo a passo do corte. Olá, eu sou Débora Rissanto, professora de modelagem e costura e consultora de estilo. E se você gosta desse tipo de conteúdo de modelagem, corte, costura, dicas de estilo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever nesse canal e compartilhar para mais amigas, para que possam vir fazer parte desse grupo com a gente. Então vamos lá para o corte da calça. Aqui eu tenho ele grande. Na nossa aula de modelagem eu fiz ele em tamanho reduzido para aparecer aqui total, né, na nossa tela. Hoje eu tô com ele grandão, para poder a gente já cortar no tecido. Eu tenho aqui a modelagem dele inteiro. Lembra que eu falei que você pode cortar ele inteiro sem costura na lateral. Então ele fica assim sem costura na lateral. E a calça pode ser na largura, aqui ó, eu tenho a linha da medida do quadril. Essa linha e essa linha é a medida do metade do meu quadril, aquele retângulo que a gente fez lá na modelagem. Então, eu posso criar a minha calça larguinha, aqui ó, na minha linha do gancho, até essa linha. Ela vai continuar larguinha, só que ela vai estar um pouco mais afunilada do que essa minha aqui, desse meu molde. Ó. Vai lá, continua larguinha, mas um pouco menor do que a minha. A minha, o que eu fiz de diferente aqui? Eu fiz a mesma distância do gancho, aqui ó, a partir da linha do quadril, né, da minha metade aqui do meu retângulo, eu saí 9 centímetros. Então, aqui na barra eu saí 9 centímetros. E na parte da frente, que aí é frente, vamos escrever aqui, frente, e aqui é costas. Na minha linha aqui, ó, seguindo, né, a minha linha do quadril do retângulo lá, eu saí 4 centímetros. Então, eu fiquei com uma perna de calça, olha, dobrando, vou mostrar pra você, vai ficar uma perna de calça assim, ó, bem larga, bem ampla, bem pantalona do jeito que eu quero. Se você quiser um pouco mais estreito, quero larguinha, mas não quero tão larga quanto a sua, Débora. É só você seguir aquela primeira linha, que é a nossa linha do quadril lá, ó. Você já diminui. Deixa eu dobrar para esse lado, fica mais fácil. Consideravelmente, ó. Continua retinha, larga, mas não tão pantalona quanto a minha. Então, é uma opção sua, tá? Outra coisa aqui para você decidir aí na hora de cortar o seu tecido. Se você vai fazer ela inteira, sem costura lateral. Poxa, mas eu gostaria de colocar um bolsinho nessa calça, mas eu não queria fazer costura lateral. Você pode fazer esse bolso aqui, ó, que tá desenhado no verde, tá? Por que sem a costura lateral? Porque aqui, vamos aqui relembrar, esse aqui, ó, é o meu elástico, tá? O meu elástico vai vir aqui aonde eu acabei de desenhar. Esses pontozinhos que eu fiz pontilhado é o que eu coloquei a mais. Então, até aqui eu tenho a altura da minha cintura, certo? Aqui tá a altura da minha cintura, aqui a parte que eu vou colocar o elástico, e daqui para cima eu acrescentei um pouquinho mais para fazer a dobra do elástico, certo? Então, eu vou cortar aqui o meu molde. Então, ele ficou assim, né? Então, eu vou dobrar dessa forma. Vou fazer o túnel aqui, costurando aqui. Eu faço o túnel e enfio o meu elástico aqui dentro dessa parte. E aqui eu já tenho a calça inteira, sem costura na lateral. Aí eu venho e coloco esse bolso aqui, que é o quê? Você vai tirar a medida aqui, ó. Eu tenho da minha linha da cintura para baixo, eu marco 15 centímetros da minha linha da cintura para baixo. Aí você vai marcar aqui, ó, 14 centímetros, essa abertura de bolso, tá? 14 centímetros. Só que o que eu fiz? Eu coloquei do meu meio lateral para frente, eu coloquei 12, do meu meio lateral sentido costas, eu coloquei 2 centímetros, para equilibrar, para não ficar tudo só lá na frente, tá? Então, um quadradinho.
Então, ele vai pegar um pouquinho aqui da lateral da minha parte das costas, mas mais na frente. Então, eu tenho 14 por 18,5, você pode fazer 18,5, 19 de altura. E faz esse retângulo. Depois, você faz o pesponto, né? Antes de costurar aqui, você pegou esse bolso, colocou uma margenzinha, fez a dobra, fez esse pesponto e vem e aplica aqui na calça, que não tem costura lateral, que é uma calça assim inteira. Mas caso você queira fazer um bolso faca ou um bolso chapado, o que você vai fazer? Você vai cortar o seu cos, então você vai aplicar esse cos depois que eu risquei aqui, que é o que eu vou fazer na minha calça, ó. Então eu vou cortar o cos. Vou anotar aqui meu cos de elástico, né? Reservo ele. E aqui eu tenho a minha calça. Já risquei, ó. Aqui é minha linha lateral, lembra? Minha linha lateral. Então, a partir da minha linha lateral pra cá, eu risquei o fio da minha calça. E agora eu vou dividir, porque esse fio, essa linha lateral aqui da minha calça, ela foi esquadrada bem no começo da nossa modelagem, tá? Então, vai lá no vídeo da modelagem que você vai entender direitinho essa linha aqui. Agora eu vou dividir aqui, vou separar frente e costas, porque o meu corte eu vou fazer separado. Agora aqui eu tenho minha parte costas, tá? Minha parte costas bem larguinha, porque eu vou querer a pantalona. Vou deixar separado ali. E aqui agora eu vou decidir que bolso que eu vou fazer. Eu tenho a opção de fazer o bolso faca, que é esse que eu comecei a modelar aqui, ó. O que eu fiz? A partir da minha linha de cos, meu cos eu vou costurar aqui, certo? Então eu cortei. A partir daqui para baixo eu marco 5 centímetros, marquei aqui. Eu vou costurar aqui 1 centímetro de margem para costura, então eu vou marcar aqui 1,5. Então, a partir dessa linha que eu cortei, eu marquei 5 centímetros para baixo, marquei aqui. Daqui para cá são 13 centímetros, você pode colocar 13 ou 14 centímetros, se sua mão for bem gordinha, mas 13 centímetros aqui é bom. E esse risco aqui, esse desenho que eu fiz foi com 1,5. Eu entrei 1,5, desci e fiz esse retângulozinho, que é a parte que eu vou costurar. E aí eu venho e desenho. Como que desenha esse bolso, essa medida? O que eu fiz? Eu coloquei a minha mão assim, ó. A minha palma da mão aberta, que é o espaço que eu preciso para fazer o bolso. Aí você pode pegar um lápis e vir desenhando assim, mais ou menos, com o lápis, o desenho que você quer. Riscou ali, traçou. Aí você vai pegar uma régua curva depois para fazer o desenho, para ele ficar assim, curvado. Mas se você quiser medida exata, ó, a partir dessa linha, como que eu fiz aqui, ó, 5 centímetros até aqui, daqui até aqui 13, para a abertura da boca do bolso, e daqui para baixo 8 centímetros. 8 centímetros para esse final do bolso, tá? Coloquei minha mão aqui, 8 centímetros, e fiz essa curva aqui. Assim, mais curvadinha, eu acho que fica mais bonito esse bolso faca dessa forma. Se for o bolso chapado, que você vai fazer por cima da roupa, né? Vai cortar o bolso e vai aplicar ele por fora da roupa, como se fosse esse chapadinho aqui. A minha sugestão é a seguinte, você vai entrar aqui, ó, da lateral para cá 5 centímetros, vai descer na linha diagonal aqui desses 5 centímetros, 16 centímetros, ó. Então, entrei 5, aí eu marco daqui para baixo 16 e faço em diagonal, ó, encontrando até a lateral, 16. Depois, eu venho desse 16 aqui para baixo, ó,
coloquei 8,5, 8,5, coloco o meu esquadro aqui na lateral, traço uma linha reta. Essa linha reta, você marca aqui, ó, com 18,5, 18,5 aqui, essa parte. E depois você coloca o seu esquadro novamente aqui e sobe reto. Você tem o desenho do bolso chapado. Aí você pode subir reto, você pode subir levemente na diagonal, dando uma leve afunilada nele. Vai depender do seu gosto. E esse bolso aqui também, você pode fazer ele nesse ângulo, retinho. Ou você pode fazer vindo e chega aqui nesse ângulo aqui, você faz ele assim, ó. Dando essa costurinha, vai aqui, vira, depois vira de novo. Então, o bolso é ao seu gosto. Você que vai decidir como que você quer. Depois que você desenhou em cima do seu molde, aí você copia. Vou colocar aqui um pedacinho de EVA, papel embaixo e vou passar a carretilha para copiar o meu molde. Nessa calça, eu vou fazer esse bolso faca, tá? Eu vou fazer o bolso faca, não vou fazer o bolso chapado. Vou fazer o bolso faca, mas vou costurar ele aplicando ele de uma forma, um detalhezinho diferente que na hora da costura eu te mostro. Então, eu vou copiar aqui o meu bolso faca. Agora é só recortar. Aí, esse bolso, eu vou cortar 4 folhas dele, tá? Então, são 2 pares que eu preciso recortar. De um lado para o outro, do mesmo jeito, do mesmo formato. Aqui, na abertura do bolso, eu dou um pique, porque eu preciso fazer esse pique no meu tecido para eu saber o local de eu costurar e aplicar esse bolso. Agora, vamos pegar o tecido para cortar. Eu vou cortar nesse tecido aqui, conhecido como palha de seda ou toque de seda, tá? É um tecido bem molinho. Ele não é acetinado brilhante, como o cetim, mas ele tem um toque assim bem fino, bem gostoso de usar, tá? Então, é uma palha de seda ou toque de seda, que eu já tenho aqui. Eu vou colocar orelha com orelha, mas eu já gosto de colocar direito com direito, para já ficar no jeito de ir pro corte, pra costura. Então, vamos dobrar aqui. Direito com direito, orelha com orelha, tá? Acertei o tecido aqui, orelha com orelha, direito com direito. Então, aqui eu tenho a orelha, a margem do tecido aqui. E vou posicionar o meu molde no fio do tecido. Vou ver se vai caber as costas ali do outro lado, se eu vou precisar de mais uma altura de tecido. Como a minha estampa é para lá e para cá, não tem direção, eu posso colocar o molde para cima ou para baixo, de cabeça para baixo também eu posso encaixar ele, que não tem problema. Encaixá-lo aqui que não tem problema, tá? Como eu deixei ele bem largo, eu vou precisar de mais uma altura aqui. Eu não vou conseguir cortar ele aqui na largura. Porque eu tô querendo uma perna bem ampla, né? Ele bem largo, bem solto, essa pantalona. Eu não vou conseguir colocar aqui, porque aí eu não tenho margem para costura. Eu fiz esse molde sem margem para costura. Então, eu vou cortar aqui a frente, depois eu vou puxar o tecido, cortar as costas e aquela tira que vai sobrar lá vai servir para eu fazer a blusa depois, em outro tutorial para você. Então, vamos lá, vou cortar primeiramente a parte da frente. Então, eu vou posicionar aqui, para não ter dúvida na hora de colocar o fio, eu venho aqui, ó. Coloco aqui na minha linha do fio, coloco aqui e vejo a margem. Trazer um pouquinho para cá, para economizar tecido. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, 14 centímetros, coloco o pezinho aqui. Preciso marcar aqui na minha linha. 14 também, então um pouquinho para cá. Isso aí, ó. Ficou no fio corretamente. Bom, posicionei o meu molde aqui no fio do tecido. Talvez não apareça até lá em cima para você, mas o que que eu vou fazer? Eu só vou marcar aqui agora em volta
1 centímetro de margem para costura, com aquela reguinha que eu fiz. Eu vou marcar 1 centímetro de margem toda a volta e já vou cortar. Marquei toda a margem para costura, agora é só cortar. Esse tecido escorrega um pouquinho, por isso que eu tô assim, um pouquinho torta aqui na mesa, para segurar a base dele aí no comprimento, para ele não puxar o outro enquanto eu corto aqui. Cortei aqui a parte da frente, fiz o pique para aplicação do bolso. Deixei 1 centímetro de margem para costura, porque eu vou costurar ele, fechar ele, essa calça na overlock e na reta. Se você não tem overlock, vai fazer só na máquina doméstica, na reta, não esquece de acrescentar um pouquinho mais de margem para costura, porque aí você pode fazer o acabamento com costura francesa ou então aquele acabamentozinho chuleado, né? Que a gente dobra a barrinha aqui, faz um zigue-zaguezinho. Então, não esquece de acrescentar a margem para costura conforme o acabamento interno que você vai fazer na sua máquina, tá? Agora eu vou cortar a parte das costas. Acertei o tecido aqui novamente, orelha com orelha. Quando você está trabalhando com tecido fino, molinho, que escorrega, você tem que ter paciência de acertar ele direitinho para ele não ficar enviesado nem torto. Então, acertou ele aqui. Se ele tiver uma parte desencontradinha, é só você passar a mão assim de leve para poder ele se ajeitando. Feito isso, eu vou encaixar o meu molde aqui. Posso usar por esse lado aqui ou por esse, tanto faz. Eu só tenho que tomar o cuidado com relação ao fio. Então, minha marcação de fio tá ali, ó. Eu vou colocar aqui na mesma direção, ó, 35. Vou marcar aqui também 35, orelha, até minha linha do fio. Pronto, tá certinho aqui. Agora eu vou acrescentar margem para costura de 1 centímetro, né? Como eu fiz na parte da frente, e recortar. Então, vamos lá acrescentar margem para costura. Cortei aqui a parte das costas e a parte da frente já tá cortada. E eu observei uma coisa, depois que eu tava cortando aqui a parte das costas, já o final, que eu acrescentei 1 centímetro para barra. Então, 1 centímetro para barra é pouco, eu vou ter que fazer aquela barrinha lenço, uma barrinha bem fininha. Pode ser, tá? Não tem problema, porque esse daqui é um tecido fininho, bem molinho, então fica bonitinho fazer uma barrinha lenço. Ou eu posso entrar com uma limpeza aqui, que a gente chama o revel, que é cortar uma faixa que vai ser aplicada com essa margem de 1 centímetro e eu vou virar aqui para dentro. Então, na hora que eu montar essa calça na parte da costura e provar ela, antes de fazer a barra, aí eu decido e na costura você vai saber se eu vou fazer a barrinha de 1 centímetro só, a barrinha lenço, ou se eu vou fazer com o revel, tá bom? Aqui agora tá faltando cortar o quê? O bolso e o cos. Para cortar o bolso, vou colocar um pezinho aqui, segurar o meu tecido. Eu preciso de 4 folhas, né? Aqui eu tenho 2, direito com direito, vai sair 2. Vamos ver se eu dobrando mais uma vez eu já consigo cortar aqui as 4 folhas de bolso. Preciso de 1 centímetro para margem de costura. Esse tecido ele é fininho, escorrega, tá uma beleza, mas é só ir acertando aqui, sentindo que tá certinho a dobrinha, né? Não tá um lado maior que a outra. Encaixo aqui. Preciso de 1 centímetro na lateral e em toda a volta dele.
para o tipo de costura que eu tô fazendo. Se você estiver fazendo outro tipo de acabamento, talvez você precise de um pouco mais. Então, é só marcar 1 centímetro e cortar. Aqui eu tenho meu bolso cortado. E agora a gente vai para a parte do cós. O cós eu preciso de 2 tiras dessa, né? 2 tiras dessa daqui. Então, eu posso cortar desse jeito aqui, ó. Aqui eu vou sair uma tira. Então, eu dobro aqui para já sair as 2 tiras que eu preciso. Porque aqui tá um lado, lembra que é o meio, né? Da minha lateral. E aqui eu tenho a metade. Então, eu vou posicionar aqui certinho. A diferença que eu vou fazer aqui agora é que eu não vou fazer isso aqui inclinado, tá? Eu vou fazer reto, totalmente reto, com a faixa mesmo. Eu poderia cortar, tirar a medida com a fita métrica e cortar as tiras, mas eu vou deixar aqui em cima e já vou cortar. Aqui, nessa parte, eu preciso de 1 centímetro, porque eu vou costurar novamente na calça, que eu recortei, eu preciso de 1 centímetro aqui. E aqui eu também vou querer 1 centímetro, porque eu vou fazer um túnel para enfiar esse elástico, tá? Eu não vou costurar na overlock o elástico, vou passar depois. Então, eu vou colocar 1 centímetro desse lado também. Então, vamos marcar de um lado e do outro. Cortar um pouquinho a coisa maior, faltar cós cortado. Agora é montar a calça. Primeira coisa que nós vamos fazer na costura é passar a overlock nos bolsos, tá? Então eu vou unir aqui 2 folhas do bolso, eu vou passando a overlock em toda a volta e você vai fazer conforme o acabamento que você vai fazer aí, né? Com zigue-zague ou costura francesa. Aqui eu passei overlock em volta do bolso. Vou fazer a mesma coisa no outro. Prontos, bolsos overlocado. O próximo passo agora é costurar a parte de gancho. Então, eu vou fazer aqui overlock unindo frente, né? As 2 partes da frente, gancho frente. Então, eu passo aqui bem na beirinha a overlock no gancho frente. E vou fazer a mesma coisa com gancho costas, passando, unindo direito com direito e passando overlock no gancho costas. Feito isso, a gente vem passando a costurinha reta, rente a overlock, para poder reforçar, ter esse 1 centímetro de margem para costura e também para não correr o risco de só overlock no tecido plano, pode acontecer de esgarçar o tecido, então a gente tem que reforçar com a reta. E aí a gente usa essa margem de um pezinho de máquina, que vai dar o total ali de 1 centímetro. Essas manchinhas que você está vendo no tecido aí é overlock, óleo da overlock. Então é só a gente colocar talco em cima dessas manchas, que aí ele suga a oleosidade e depois a gente lava a peça, tá bom? Então aqui agora eu tenho o pique na lateral, os 2 piques que eu marquei para o encaixe do bolso. Então eu venho, pego o meu bolso, a parte lateral do bolso e vou encaixar ele certinho aqui na lateral, direito com direito, acertando a altura ali na cintura, bem certinho. Então é legal você prender com um alfinete aí para não perder a sua marcação. Ali tá o pique. Vou prender aqui na altura da cintura para poder ele não ficar torto. E aqui eu prendo um alfinetinho na lateral aqui também no outro pique, tá? Então esse pique aqui é só para marcar. Então eu posso alinhavar ou eu posso marcar com a caneta também, tá? Um lápis, um giz para marcar o local que eu vou costurar, mas ali tá o pique, ó. Então eu coloco bem na direção do pique a minha agulha. Vou começar aí dando um retrocesso e vou costurar 1,5 centímetro, tá? Vou entrar 1,5 centímetro de costura. Aí eu viro e agora eu vou costurar com margem de um pouco mais de 1 centímetro. Então 1,5 centímetro, que vai ficar um espaço legal para o bolso. Aqui eu já tirei o alfinete, estou trabalhando com um tecido que é bem fino, então a gente tem que tomar cuidado para não puxar fio e não enganchar na máquina, tá? Quando você trabalha com tecido fino assim, tem que deixar o ponto bem soltinho
para ele não ficar repuxando, tá? Então depois que eu fiz, eu pego e dou um piquezinho, ó, na diagonal, nessa costura, nesse cantinho, chegando bem no cantinho ali, eu dou esse piquezinho na diagonal para poder fazer o cantinho do meu bolso, ó. Acerto aqui, prendi com o alfinete para poder fazer o formato certinho desse cantinho que eu quero que fique bem arrumadinho. Posso passar ferro, ou eu posso só encaixar ali direitinho com calma e vir bem na beirinha fazendo essa costurinha. Viro e agora eu vou ajeitando o tecido aqui para fazer essa costura bem rente, tá? Esse tipo de costura você pode fazer com margem de meio centímetro de distância, pode fazer mais larguinho, sim, mas eu quis fazer bem na beirinha porque é um tecido fino, eu achei que ia ficar mais delicado. Gostei mais do resultado assim, bem na beirinha, tá? Feito isso, como o tecido é fino, ele fica assim meio enrugadinho, mas depois que a gente passar o ferro, ele vai ficar sentadinho certinho, tá? Aqui tá a lateral, a abertura do bolso ficou dessa forma, ó. Então agora eu coloco as pontas, eu junto as pontas aqui da cintura, ó, da parte da frente, as duas folhas ali do bolso, vou juntar tudo certinho e vou passar uma costurinha aqui em cima para ficar mais fácil na hora de que eu for colocar o cos, que eu for colocar o elástico. Então essa parte aqui a gente já deixa preso com uma costurinha na reta, bem na beirinha, tá? Questão aí de no máximo meio centímetro você costura na beirinha, para ficar mais fácil na hora de colocar o elástico, o cos. Prendi, né, o bolso ali na parte da cintura, na parte de cima. Agora eu vou passar aqui a costura bem na beirinha também, na lateral, para não correr o risco de ficar torto. Porque se você estiver trabalhando com um tecido assim, toque de seda igual esse, né, palha de seda, ou mesmo um cetim, um tecido fininho, ele escorrega bastante. Então é legal a gente sempre prender a lateral assim na beirinha para ajudar na hora da costura, para não correr o risco de ficar torto, tá? E é o que eu tô fazendo aqui agora, eu passo uma costurinha reta aqui bem na beirinha. Menos de meio centímetro, só para segurar. Então, fiz isso. Aí agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse bolso, porque eu quero passar uma costura. Eu posso deixar ele solto, mas eu preferi prender. Aqui eu tô abrindo a costura, gancho frente, sentando a costura, tá? Então é importante que a gente vá passando. Quando o tecido é fino assim, é legal ter uma prensinha que segura para você ir segurando o tecido na posição para ele esfriar assentadinho. Faz a mesma coisa no gancho frente e no gancho costas, que são as costuras que a gente já fez até agora, então é importante abrir essas costuras. Quando você passa assim num tecido fino, é só passar, segurar um pouquinho, esperar ele esfriar que ele assenta direitinho. Passo o bolso pelo avesso e agora eu vou alinhavar esse bolso, porque eu quero prender ele com um pesponto do lado direito. Porque como o tecido é fino, eu posso deixar ele solto? Posso. Mas só que às vezes ele dá volume na região do quadril, ele fica meio solto e eu não quero isso. Então, eu vou fazer esse pesponto, igual eu fiz na boca do bolso, vou fazer esse pesponto ali. Então, é só alinhavar essa parte, prendendo o bolso direitinho, tomando cuidado para ele não ficar enrugado. E depois a gente bate uma costura em cima. Bolso alinhavado. Agora é passar a costura nessa parte da frente.
assenta o bolso aqui, vai acompanhando a curva do bolso, o desenho do bolso, né? Costuro ele, pronto, ó, ele fica preso de um lado, só tirar a linha do alinhavo agora, e ele já tá pespontado com uma costura rebatida aqui do lado direito, ó. Faço a mesma coisa do outro lado, né? Prendi os dois bolsos, agora o próximo passo é fechar as laterais na overlock. Então, eu venho, fecho a lateral na overlock, fecho um lado e fecho o outro. Agora, a gente vai fechar a parte do fundo aqui. Então, eu posso começar lá pela barra ou eu posso começar pelo entre pernas aqui no gancho, e é o que eu fiz. Então, eu encaixo costura com costura e fecho aqui o entre pernas. Depois, eu viro e faço o outro lado. É uma forma de fechar a parte do gancho ali, do entre pernas, sem ser pela barra, tá? Então, a gente começa ali pelo meio. Com os fiapinhos aqui, mas pronto. Feito isso, agora eu já fecho aqui o meu cos, a lateral do meu cos, ó. Vou fechar para já deixar no jeito de eu prender na calça depois para fazer a parte do passante do túnel pro elástico, tá? Depois que eu passei, né, que eu fechei as laterais, eu volto para a reta e passo mais uma costura nas laterais da reta, rente a overlock. A mesma coisa que eu fiz do gancho, né? A gente fecha na overlock e depois a gente vem e reforça aqui com a costura na reta. Aqui ficou a abertura do bolso, ó. O bolso fica assim disfarçadinho, né? O bolso faca, bem rente a lateral. Agora eu vou fechar o entre pernas. Então, eu pego um alfinete para colocar, alinhar a costura do gancho, costura frente e costas, sabe? Costura com costura, é importante a gente alinhar com alfinete e depois já começar aqui essa costura do entre pernas. Você já vai ver por que é importante alinhar com alfinete essas costuras. Costurado, olha, quando a gente abre, tá? Rente, costura com costura, fica retinho, não fica torto, por isso que a gente prende ele com alfinete. Agora o próximo passo que eu vou fazer aqui, ó, é juntar o meu cos, lateral com lateral, e eu vou passar uma costura que eu marquei com a caneta, a largura do meu elástico mais meio centímetro, tá? Então, eu peguei a largura, você vai definir o elástico que você está trabalhando. Eu estou trabalhando com um elástico de 4 centímetros. Se o seu elástico for mais estreito, você vai marcar a largura do seu elástico mais meio centímetro aí nesse cos, né, que você deixou. Eu vou começar a costurar aqui e vou seguindo toda a parte que eu marquei com a caneta. Chego no final, eu não fecho, eu deixo uma abertura aqui para ser a minha parte que eu vou passar o meu elástico, tá? Aqui agora eu vou encaixar esse meu cos, né? O túnel pro elástico, vou encaixar ele na minha calça. Então, eu peguei aqui a emenda do tecido do cos, costura, sabe aquela emendinha? Eu vou colocar no meu meio frente. Vou colocar essa emenda no meu meio frente e a outra emenda no meu meio costas. Porque depois eu vou fazer uma imitação de cordão ali. Então, eu quis colocar essa emenda na frente para parecer, simular que esse cordão tá saindo de dentro desse cos. Agora eu só vou guiar pela costura que eu já fiz no cos. Bem simples, né? Só vou encaixando o cos aqui na cintura da calça e vou passando uma costura em cima daquela costura que eu já fiz. Então, ela já me serve como guia para a margem da costura que eu vou fazer. Feito isso, eu deixei uma abertura, né? Não costurei tudo, porque eu tenho que deixar uma abertura para passar o elástico. Deixei essa abertura, então aqui agora é só pegar o meu elástico com um passador de elástico ou com um alfinete, enfim, enfiar esse elástico na parte da cintura aqui agora. Eu overloquei já, mas eu deixei um pedacinho
sem passar overlock para poder colocar o elástico. Então vamos lá colocar o elástico agora. Só encaixar aqui e agora enfiar o elástico em toda a volta da cintura. Feito isso, eu pego o elástico aqui, ó, coloco, sobreponho um sobre o outro, vê certinho se não tá torcido, confere se tá tudo certinho. Aí você encaixa aqui cerca de 1 centímetro para cada lado. E aí a gente passa, né, costura com retrocesso algumas vezes. Pronto, coloca para dentro o elástico e agora fecha essa abertura que a gente deixou. Fechou a abertura que a gente deixou, é só passar o overlock nesse pedacinho que tá faltando aí, sem overlock. E agora é só ir encaixando, né, distribuindo esse franzido em toda a cintura, para não ficar um lado mais franzido que o outro. Então é só você distribuir o franzido certinho para ficar por igual. Aqui agora, nessa pontinha, eu vou bater uma costura. Isso é opcional, tá? Não é obrigatório. Isso aí vai depender do gosto, do seu gosto, do efeito que você quer dar. Ó. Como eu fiz com esse pesponto na boca do bolso e o pesponto por cima ali, rebatendo o bolso, eu vou fazer esse pesponto aqui na linha da cintura também com elástico, tá? Então eu vou colocar aqui a margem de meio centímetro, que é o pezinho da máquina ali, ó, bem encostadinho. É questão de meio centímetro. Então eu vou esticando aqui o meu tecido e vou rebatendo essa parte com essa linha de contraste que eu coloquei, essa linha amarela, né? Então eu vou fazendo esse pesponto aí. Passo em toda a volta, ficou assim. Posso terminar a minha costura assim, ou posso vir fazer a costura, mais costuras aqui que eu vou fazer, tipo pesponto mesmo, tá? Então eu venho aqui costurando, estico o meu elástico, dentro do tecido ali eu estico o máximo que der e ficou assim, ó, uma costura. E agora eu vou fazer mais uma pelo menos, porque eu tenho que imitar que esse cordão tá passando ali dentro, né? Então eu tenho que fazer um tunelzinho. É um tunelzinho falso, mas é um tunelzinho similando, né? Um túnel ali para colocar esse cordãozinho que eu vou prender depois, ó. Aí eu resolvi fazer mais algumas costuras. Então é só ir guiando pelo pezinho da máquina e batendo a costura. Então eu fiz 2 em cima e 2 embaixo. Agora, para fazer o cordãozinho, eu vou pegar esse cadarço aqui. Você pode usar um cordão mais fino, tá? Um barbantezinho que você tenha mais fino. Esse meu aqui, ó, tá com um pouco mais de meio centímetro. Ele tá bem grossinho, né? Não tá tão fino, mas aí você faz dessa forma, com o cordão que você for usar aí. Passa a costura em cima, prendendo ele ali. E agora a gente vai fechar aqui. Posso usar esse pezinho de máquina, mas eu vou usar esse outro aqui, ó, que é só a metade, que aí ele fica mais rente ao cordão, vai ficar mais justinho. Aí agora é só ir seguindo, né? Guiando o pezinho de máquina bem rente ao cordão ali. Corta o excesso de tecido que você tenha deixado, né? Eu cortei minha tira aqui bem mais larguinha, então eu tiro aqui o excesso. E agora a gente vai puxar esse cordão para desvirar ele, tá? É direito. Por isso que a gente costura lá em cima aquele pedacinho. Então aqui é só encaixar aqui o finalzinho. Essa partezinha é a partezinha assim, um pouquinho mais difícil, que é só você passar ali o primeiro. Depois disso é só ir puxando que fica fácil. Virou tudo, ele vai manter a mesma largura, né? Com o cordão mais estreito ele fica bem mais fininho. E aqui agora é só desmanchar aquela parte que estava costurada. Eu vou pegar o finalzinho aqui, vou colocar essa ponteirinha para dar um charme aqui, deixar diferentinho. Então eu vou passar essa ponteira. E aí é só dar o nozinho.
para poder ela não sair, né? Então dou um nozinho de um lado, do outro, para poder ela não ficar correndo. Tá presinho, aí a gente corta o excesso e como é um tecido com bastante poliéster, é só queimar e finalizar essa pontinha. Faço isso dos dois lados, só que aí antes de eu cortar um lado, eu já meço mais ou menos o tamanho que eu quero que fique esse lacinho, que fique esse cordão. Então é só dar o lacinho, não tem uma medida exata aqui, eu não medi certinho, eu só fiz o laço aqui na hora. Fui vendo o tamanho que eu queria desse cordãozinho pendurado, medi aqui, e aí eu já tiro um pouco do excesso aqui do tecido, eu coloco já minha ponteirinha, medi os dois tamanhos ali, fiz a mesma coisa que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Agora eu marco o meio e prendo bem nessa costura, bem no meinho. Eu vou passar uma costurinha aqui, indo e voltando, né, costurinha de retrocesso, reforço, para poder prender esse cordão aqui e simular que ele tá saindo daí de dentro da calça, do cós da calça, mas na verdade não tá. Tiro meu alfinete para não ter perigo de ele enganchar ali. Então você faz costurinha, vai e volta. Sempre já vai tirando todas as linhas para quando terminar sua costura, sua peça já tá limpinha. Aqui tá o meu cordãozinho. Ficou dessa forma aqui. E agora falta fazer só a barra, né? O acabamento que eu vou fazer aqui nessa barra. Passei a overlock já. Mas eu decidi fazer um acabamento com revel, ou limpeza, né? Depende da sua região, se chama de limpeza ou revel. O que eu fiz aqui? Eu cortei uma tira do próprio tecido e aqui eu tenho entretela de malha, aquela entretela molinha, porque o tecido que eu tô trabalhando é um tecido fino. E eu cortei a tira na largura da perna da calça com duas alturas. Aqui eu tenho duas alturas para já fazer as duas pernas, tá? E para passar, a gente passa assim, apertando na parte da entretela e do lado do tecido a gente passa o ferro, para ela não enganchar. Aí agora eu vou separar, né? Vou ficar com para um e para o outro. Tô aqui com meio, vinquei uma margenzinha de 1 centímetro nas duas, ó. Já fiz a margenzinha de 1 centímetro, que vai ser pespontado essa parte, você já vai entender, mas ó, já tenho as duas partes aqui, entretelado e vincado. Então eu vou costurar essa parte aqui fechando de um lado. Costurei, vou costurar na largura da minha perna da minha calça. E quando eu costurar, eu vou colocar dessa forma, direito do revel no avesso da calça. Vou costurar dessa forma assim, ó. Direito do meu revel com o avesso da perna da calça. Costurei, prendi lá na reta. Agora, o que eu vou fazer aqui é passar, tá? Vou abrir as costuras aqui. Então, eu vou virar. Vou abrir a costura e assentar essas costuras aqui. E aí eu vou abrindo toda essa parte, ó. Essa parte, ó, a gente vai virar desse jeito que eu fiz. A gente vira o revel pro lado de fora, pro lado direito da calça, para pespontar do lado de fora. Dessa forma. Então, eu bati uma costura só na parte de dentro, sem pegar o lado direito, tá? Essa costurinha ficou bem na beirinha ali. Aí eu vim aqui agora e prendi com o alfinete, passando, tudo passadinho, dessa forma. Prendi com o alfinete direito, do lado direito, esse revel, porque aqui agora eu vou bater a costura bem na beirinha. Então, se eu posso deixar dessa forma como eu fiz aqui, ó, só com essa costurinha, dessa forma assim, já fica legal. O lado do avesso fica dessa forma, o direito tá assim. Ou eu posso fazer uma outra opção que eu fiz, que eu resolvi fazer, que foi um detalhe a mais,
porque tá se usando também em algumas peças, eu vi e eu achei que ficou bem legal, foi fazer várias costuras, ó. Então do lado direito fica assim, né, branquinho por dentro, mas do lado de fora ficou assim, ó, com várias costurinhas retas. Dessa forma. Então ficou bem charmosa a calça. E esse é o resultado da calça. Olha como que ela ficou bonita. Um tecido leve, com caimento gostoso. Uma calça super confortável, que eu vou usar bastante. E espero que você tenha gostado. Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal se você não é inscrito e deixar um comentário aí e nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!